Fala galera bonita, professor Thiago Giovanelli, seu professor de física, trazendo para você agora uma aula muito bacana sobre o tema calor sensível. Olha, é uma parte da calorimetria que eu vou abordar aqui nesse vídeo, tá? Calorimetria, matéria típica aí da segunda série do ensino médio, matéria também comum em vestibulares seriados, é o caso do PISM-2, né? O vestibular seriado da UFJF, e também uma matéria, claro, que tá aí no top 5 das matérias mais cobradas de física na prova do Enem. Então vamos lá? Olha só, a conversa de hoje, então, é sobre calor sensível. Ô Giovanelli, primeiro você podia me explicar o que é calor? Vamos trocar uma ideia sobre? Olha, primeiramente eu quero que você lembre que calor é uma energia. Então, lembra quando você estuda coisas do tipo energia cinética, energia potencial, a energia mecânica, energia elétrica? Pois é, calor é mais uma modalidade, é mais um tipo de energia. Ponto. Se é um tipo de energia, então, você tem que lembrar, por exemplo, da unidade de medida para a energia no sistema internacional. Lembra qual é a unidade de medida para a energia no sistema internacional? A gente representa pelo J maiúsculo, que é o Joule. Então eu posso medir calor por essa unidade, a unidade Joule. Mas aqui, em calorimetria, é muito comum surgir uma unidade prática. O nome da unidade prática é caloria. Olha que legal, representada pelo cal. Ô Giovanelli, então deixa eu ver se eu entendi. Então eu posso medir tanto em Joule, que é o padrão científico do sistema internacional, quanto em caloria? Perfeito. Ô gente, é tão legal isso, sabe por quê? Porque às vezes você pega uma barrinha de cereal, um pacote de biscoito e atrás tem tipo um rótulo, né? Escrito assim, valores energéticos desta comida. Aí você vai encontrar lá a informação em calorias. Prova viva de que caloria é uma forma de medida para energia. Legal? Agora, outra coisa, você tem que lembrar o que motiva essa energia. Por exemplo, a gente aprende aí na época da primeira série do ensino médio que o que motiva a energia cinética, o que faz ela existir, tipo isso, é a velocidade. Tá, mas, ô Giovanelli, o que faz existir essa energia, calor? Essa energia ela é motivada pela diferença de temperatura. Sempre que eu tiver dois elementos com temperaturas diferentes, vai existir entre eles uma troca de energia. Essa troca de energia, energia térmica em movimentação, energia térmica em trânsito, é o que a gente chama de calor. E o que motiva essa energia em trânsito, o que faz ela existir? Diferentes temperaturas. Isso é muito importante. Outra coisa importante, hein? Poxa, se vai ter essa energia se movimentando, naturalmente, a natureza descreve que o movimento acontece sempre quando? Quando eu estou pensando em uma temperatura maior, rumo a uma temperatura menor. Ô Giovanelli, não entendi. É mais ou menos assim. Imagina que eu tenha um copo com água e eu coloque dentro desse copo uma pedra de gelo. Visualizou a cena? Então, quem vai fornecer essa energia térmica para quem? Naturalmente, ou seja, de acordo com as leis da natureza, a energia térmica vai fluir da água, que está em alta temperatura, rumo à pedra de gelo, que está em menor temperatura. Porque o calor é uma energia que flui espontaneamente, naturalmente, do cara que está com mais rumo ao cara que está com menos temperatura. Isso é muito importante. Bom, fizemos então uma revisão maravilhosa sobre calor. De novo, calor é uma forma de energia que é motivada, só existe graças à diferença de temperatura entre corpos, e essa energia, ela é uma energia em trânsito, ou seja, ela flui de um para o outro e sempre flui naturalmente, espontaneamente, de quem está com alta rumo a quem está com baixa temperatura. Legal, né? Agora vamos lá, hein? Feita essa revisão sobre o que é calor, é importante agora a gente falar de calorimetria. Medidas de calor. Peraí, Giovanelli, o que você quer dizer com isso? Vamos botar número na conversa. Vamos tentar medir, por exemplo, qual a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para este pincel mudar a temperatura. Ou qual a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para este pincel derreter, mudar o estado físico. É por isso que nesta parte, calorimetria, medidas de calor, a gente trabalha com dois ramos. A ideia de medir a quantidade de calor destinada a mudar a temperatura de alguém, calor sensível, tema dessa aula. E também é possível a gente medir a quantidade de energia que eu preciso dar para mudar o estado físico de alguém, tirar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, esse tipo de coisa. Aí a gente chama de calor latente. Pode ser um tema
para o nosso próximo vídeo. Coloca aí nos comentários se você quer ver uma aula sobre calor latente, onde eu vou te explicar todos os detalhes. Bom, aí então agora voltando para o tema da nossa aula. Ô Giovanelli, então aqui a gente só vai conversar sobre calor sensível. Exatamente. A quantidade de calor que eu tenho que fornecer para esse pincel sair de 10 e ir para 20 graus Celsius, por exemplo. Ou para que a água contida em uma vasilha saia de 10 e vai para 50 graus Celsius. Ou também eu posso tentar medir a quantidade de energia térmica que eu tenho que tirar do objeto. Ou seja, sei lá, de repente o cara está na temperatura 60 e eu quero jogá-lo para a temperatura 10, reduzir a temperatura. Quanto de energia deve estar envolvida nesse processo? Isso é a calorimetria, medidas de calor. Se eu estou trabalhando com medir calor apenas de objetos, onde eu quero pensar na mudança de temperatura, então a gente fala calor sensível. E aí os cientistas perceberam, ao longo de vários e vários experimentos, que a quantidade de calor que a gente tem que mandar para um corpo mudar a temperatura depende, obviamente, da massa desse corpo. Ô Giovanelli, não entendi isso. Então olha só, imagina que eu tenha 1 litro, 1 quilo de água e eu quero mudar a temperatura desta água. Vou colocar dentro de uma panela, levar em cima do fogão e vai demandar uma quantidade de tempo, uma quantidade de energia, ok? Agora imagina que não seja 1 quilo de água, sejam 10 quilos de água, muito mais massa. Você acha que isso vai demandar mais ou menos energia? Mais, né? Quanto maior a massa, mais energia. E os cientistas descobriram que isto era proporcional, levando em consideração a variação de temperatura que você quer fazer para essa massa de água. Ou seja, traduzindo de um jeito bem bobo, quanto mais massa de água, mais quantidade de energia eu preciso envolver no processo para mudar a temperatura. Mais massa, mais quantitativo de energia, mais quantidade de calor, que a gente vai chamar de Q. Agora, os cientistas também perceberam o que era óbvio, né? Mas eles fizeram todo um experimento, né? Tudo dentro do método científico, que a quantidade de energia que eu precisava fornecer para a substância dependia também do quanto de temperatura eu queria variar. Exemplo, peguei água e quero tirar 1 quilo de água de 10 para 12 graus Celsius. Demanda uma quantidade de energia. Agora eu quero tirar essa mesma massa de água de 10 para 60 graus Celsius. Demanda a mesma quantidade de energia? Lógico que não. Por isso que quanto mais variação de temperatura, quanto mais mudança de temperatura eu quero provocar na substância, mais energia eu tenho que fornecer para ela. Ou seja, a gente acaba descobrindo que mais variação de temperatura, maior é a quantidade de energia térmica que eu tenho que fornecer. E os cientistas perceberam, matematicamente falando, que isso era proporcional. Olha que legal, mantendo a massa constante e pensando na mesma substância, quanto mais variação de temperatura, mais energia eu tenho que fornecer, tudo proporcional. Ô Giovanelli, então, a partir do momento que a gente encontra uma proporção, eu posso criar uma equação. Perfeito, basta associar uma constante de proporcionalidade. Legal? Se você não lembra desse tema na matemática, não se preocupa, eu faço um vídeo te explicando como funciona proporção e aplicando isso à física. Olha só, então a gente trabalhando com todas essas ideias, construímos uma expressão conhecida como equação fundamental da calorimetria, a famosa QMACT. E essa formulinha do QMACT, ela tenta me dizer o quê? Olha, ela está tentando te dizer que o quantitativo de energia térmica, calor que eu tenho que fornecer ou retirar de uma certa situação, depende da massa, depende de uma constante de proporcionalidade e depende do quanto de variação de temperatura eu quero fazer. É isso que a equação está dizendo. É uma forma da matemática dizer como a natureza se comporta. E a natureza se comporta assim. Quer mudar a temperatura de alguém, filho? Quero. Isso precisa de energia térmica. Quanto mais variação de temperatura, mais energia. Quanto maior a massa, mais energia que você tem que fornecer. Ô Giovanelli, essa é a QMACT. Perfeito. Quantidade de calor sensível. Tá, mas quem é esse C? Em especial a gente chama de Czinho, C minúsculo. Esse rapaz é conhecido como calor específico sensível. A maioria das questões chama apenas de calor específico. Tá, mas o que é esse calor específico? Eu vou pensar de um jeito bem bobo, ó. Calor específico. Olha o jeito da gente enunciar. Específico. Quer dizer que é uma coisa específica para
para cada substância. Não entendi, professor? Então vamos lá. Você acha que para mudar a temperatura da água demanda a mesma quantidade de energia que mudar a temperatura de metais? Não, né? Então quer dizer que, além da massa, além do quanto de temperatura eu quero mudar, tudo depende do tipo de substância que eu estou trabalhando. Afetar a vida, a temperatura da água é uma coisa. Afetar a vida, a temperatura de ouro é outra. Afetar a vida, a temperatura de alumínio é outra completamente diferente. Substâncias diferentes, mesmo que tenham a mesma massa, mesmo que eu queira provocar a mesma variação de temperatura, mas demandam energias diferentes para que eu consiga essa façanha. É isso. E tudo isso é representado por esse tal de Czinho, calor específico, que é algo que especifica a natureza da substância. Ô Giovanelli, então eu vou ter que decorar todas as substâncias do mundo têm um valor de C minúsculo, Czinho, calor específico. Eu tenho que decorar de todas? Lógico que não. O que você tem que saber é, quando uma questão fornecer para você este valor, o Czinho, você tem que saber interpretar o que ele quer dizer. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer a tradução? Olha só, vamos supor que você encontre um exemplo, tá? Assim. Olha, o Czinho da substância A é 0,10 caloria por grama grau Celsius. Não vamos complicar as nossas vidas nesse momento. A unidade de medida aqui agora não é o personagem principal, tá? Eu só quero que você entenda que esta é uma possível unidade de medida. Caloria por grama grau Celsius. É sempre algo envolvendo energia dividido por massa vezes temperatura. É sempre assim. Poderia ser joule por quilograma Kelvin, sem problema. Joule por quilograma grau Celsius, sem problema. Mas não vamos nos preocupar com a unidade de medida. Sempre avalie se as unidades estão todas compatíveis antes de jogar nas questões. Só isso que você tem que se preocupar por agora. Mas olha só, voltando. Então o Czinho de uma substância A é 0,10 calorias por grama grau Celsius. Perfeito. Agora, o Czinho de uma outra substância, substância B, é 0,20 calorias por grama grau Celsius. Ô Giovanelli, eu tenho que decorar esses valores? Não, isso aqui são exemplos. Duas substâncias que eu inventei, tá? Uma 0,10, a outra é 0,20. Tá, mas o que isso quer dizer? Atenção, todo mundo olhando para a tela agora, porque esta é a informação que vai te ajudar a resolver inúmeras questões. Sabe o que isso quer dizer? Que o fato da A ter menor valor significa que, nas mesmas condições, eu preciso dar menos energia para a substância A para ela mudar a temperatura. Então se eu estiver comparando A e B nas mesmas condições, mesma massa, mesmo tanto de variação de temperatura que eu quero provocar, eu estou tentando te dizer que a substância A é mais fácil de mudar a temperatura. Então você pode interpretar, de um jeito bem grosseiro, que esse tal de Czinho é a resistência que a substância tem para mudar a temperatura. Ô Giovanelli, Czinho do A e Czinho do B. Aquele caboclo que tem mais valor de Czinho é aquele que precisa de mais energia. É o bicho mais difícil de mudar a temperatura. Pronto, é assim que a gente vai raciocinar. Legal, né? Agora você tem que tomar cuidado que esse Czinho tem um primo mais velho, um primo maior, que a gente vai chamar de Czão. E o nome desse Czão é capacidade térmica. Em alguns vestibulares a gente encontra a linguagem capacidade calorífica. Legal? E esse Czinho, ele tem esse primo Czão, e o Czão basicamente tem o mesmo significado do Czinho. Ou seja, a capacidade térmica é praticamente a mesma ideia do calor específico. A grande diferença entre eles é a capacidade térmica leva em consideração a massa da substância. Não entendeu? Então vamos lá. Olha só. Pensa na substância que tem Czinho 0,10. Ela tem mais facilidade para mudar a temperatura do que a substância B. Perfeito. Agora vamos imaginar 1 tonelada da substância A. E vamos imaginar 100 gramas da substância B. Levando em consideração a massa, agora você deve ter entendido que nesse contexto eu preciso de mais energia para mudar a temperatura da A, porque tem mais massa. Ou seja, quando a gente está levando em consideração a massa e a substância em si, a gente chama a capacidade térmica. Agora, se eu não estiver levando em consideração a massa, somente a substância, sem pensar na porção que eu estou envolvendo, aí a gente pensa no Czinho, calor específico.
Para calcular o Czão, capacidade térmica, a gente usa massa vezes o Czinho, ou a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E essa aqui seria a melhor definição matematicamente falando, e ela é mais esclarecedora, sabe por quê? Olha o que esse negócio de capacidade térmica está tentando dizer. Ele está tentando dizer qual a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para variar a temperatura da substância. Quando eu digo a capacidade térmica do corpo, ela é 40 calorias por grau Celsius. Eu estou tentando te dizer que eu preciso dar 40 calorias para aquele corpo, levando em consideração a sua massa, para ele variar a temperatura em 1 grau Celsius. Legal? Galera bonita, eu espero que você tenha curtido esse momento da apresentação da teoria. É claro, você precisa resolver algumas questões. Para você ter um banco de questões, tudo direcionado certinho, nível inicial, nível intermediário, nível avançado, sobre este tema, eu convido você a conhecer a minha página na internet, www.profjovanelli.com, onde eu coloco materiais gratuitos para te ajudar a preparar em física e matemática para provas da escola, vestibulares, concursos, Enem e muito mais. Legal? Valeu, galera!